assim diz o texto: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Soberano Senhor, em cuja presença estamos nessa noite, lendo a Tua Palavra, e separamos alguns minutos para meditar nela. Que a Tua Palavra, Senhor, possa nessa noite achar guarida em nossos corações e que ela possa gerar transformação nas nossas vidas, possa gerar santificação nas nossas vidas, gerar salvação também, se há alguém nesta noite que precisa alcançar a fé para a salvação, que possa também nos exortar e edificar a sua igreja. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo agora abra o nosso entendimento, ó Deus, ilumine a nossa mente para podermos ouvir a Tua Palavra, a mim na exposição da Tua Palavra e aos irmãos no entendimento ao ouvir a Tua Palavra nessa noite. Assim eu oro em nome de Cristo Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Queridos, nós estamos continuando essa série de janeiro, Vida Vitoriosa, né? E alguns aspectos das nossas vidas estão sendo abordados e serão abordados durante os domingos de janeiro de 2019. Ouvimos na semana passada a mensagem sobre ansiedade e como alcançar a vitória sobre a ansiedade segundo os ensinamentos bíblicos. Hoje abordaremos sobre o desânimo, que também é um outro fator emocional, né, que vem sobre a vida do homem e que às vezes o impede também de avançar, e nós falaremos sobre vencer o desânimo. No próximo domingo falaremos sobre o vencimento, como vencer o medo, e por final, no último domingo, estaremos falando sobre a vida vitoriosa baseada em Romanos 8:28. Mas nesta oportunidade, propriamente, eu quero falar sobre o desânimo. Como nós podemos vencer o desânimo olhando para a Bíblia. Lembrando que nos nossos dias há muitas literaturas, né, e muitas formas humanas, né, de vencer às vezes as dificuldades emocionais que os homens enfrentam, que nós enfrentamos, mas o crente, ele olha sempre para as Escrituras para poder conduzir a sua vida, para poder guiar a sua vida. E a Escritura, como nós dizemos, ou a Bíblia, como nós dizemos, é sempre a nossa, o quê? Regra de fé e prática. Isso significa que a Bíblia, ela é a literatura que conduz a nossa formação de pensamento, mas também conduz o quê? As nossas práticas, né? Na nossa vida, seja ao cuidar dos filhos, ao cuidar da família, seja ao trabalhar, seja ao cultuar a Deus, a adorar a Deus. A palavra de Deus é sempre a nossa regra, é sempre o nosso guia. Então, como vencer o desânimo olhando para a palavra de Deus? Primeiro, definindo a palavra desânimo, segundo o dicionário de língua portuguesa consultado na internet, o Al Michaelis, a palavra desânimo significa falta de ânimo, abatimento, desalento, né? A pessoa, quando ela está desencorajada, isto é desânimo. A pessoa, quando ela está abatida, desencorajada, desalenta, ela é uma pessoa desanimada. A Bíblia não omite esse problema do homem. Aliás, a Bíblia trata do problema do homem, apontando sempre para Deus como a solução para todos os nossos problemas. E no texto bíblico, em toda a Bíblia, fazendo alguma consulta sobre isso,
principalmente nas versões NVI, né, Nova Versão Internacional, e na NTLH, Nova Tradução da Linguagem de hoje, quando nós procuramos essa palavra, ocorre dezenas de vezes, né, aproximadamente 60, 70 ocorrências da palavra desânimo. Mas quando nós olhamos as versões corrigidas e atualizadas, são poucas as ocorrências dessas palavras, talvez menos de 15 ocorrências de textos bíblicos, né? E a gente poderia perguntar por quê? Porque na realidade essa palavra, ela é adaptada nessas traduções, né, de outros termos, né, como abatimento, desencorajamento. Então, nas versões mais tradicionais, há pouca ocorrência da palavra desânimo. Mas o fato é que a Bíblia trata desse problema e nós vamos olhar para isso hoje e buscar na Bíblia como vencer isto nas nossas vidas. O desânimo, às vezes, ele é circunstancialmente determinado nas nossas vidas, né? E, às vezes, nós nos encontramos nesse estado de emoção, né? Nesse estado de espírito, né? E sentimos que não temos forças para poder vencer o desânimo. Parece que o desânimo foge do nosso controle e às vezes nós nos encontramos abatidos realmente. E pensamos assim, né? Por que eu estou tão desencorajado, abatido nesse dia? E parece que nós não temos forças para vencer aquilo. E é por causa, normalmente, dessa reação, né, de passividade perante o desânimo que ocorre nas nossas vidas, que às vezes nós passamos a outros estados emocionais que nos levam, inclusive, a problemas de saúde, né? Às vezes a ansiedade, o desânimo, que vão gerar uma depressão, que vão gerar problemas patológicos, né, de saúde física, saúde mental no ser humano, e levando às vezes o homem e a mulher até mesmo a tirar a sua própria vida, como casos de suicídios que existem e que parece tão comuns nos nossos dias. Então, nós olhamos, quando estamos desanimados, para o mundo com lentes cinzas e começamos a enxergar a nossa vida como se a nossa vida fosse toda preto e branco, como se não houvessem cores, e passamos a enxergar a vida desta maneira. E por enxergar a vida somente com essas lentes, nós temos às vezes dificuldade para prosseguir. Sim, o desânimo, ele é também resultado às vezes do medo, da perda de coragem, né, de perda de ousadia, de enfrentar as situações das nossas vidas. Nem sempre nós reconhecemos o desânimo como resultado do medo, porque às vezes nós temos receio de assumir que temos medo de uma situação, porque isso pode parecer que nós não temos esperança perante aquela situação das nossas vidas. E às vezes nós podemos até mesmo desenvolver ou chamar aquele desânimo de depressão, porque a gente tem um acúmulo de medo, de abatimento, de desânimo, desses sentimentos de ansiedade, né, que se misturam e nos confundem e nos deixam emocionalmente desequilibrados, desestabilizados. E aí nos sentimos o quê? Deprimidos. Nos sentindo deprimidos, nós temos vontade de desistir de tudo. E aí eu não quero mais estudar, eu não quero mais trabalhar, eu não tenho mais ânimo para poder cuidar nem mesmo da minha saúde física, e muito menos da minha saúde espiritual. Aí eu não oro, não leio mais a Bíblia, não busco o Senhor, e consequentemente a minha vida entra num processo de queda, seja ela espiritual, sentimental e até mesmo física.
E aí nós, quando sentimos essa vontade de desistir, nós nos tornamos mais vulneráveis a todas as tentações que nos cercam. E aí eu me lembro de Hebreus capítulo 12, quando o escritor aos Hebreus diz que nós devemos deixar de lado todo o embaraço que de perto nos rodeiam, né? Todas as tentações que nos rodeiam. E quando nós ficamos vulneráveis a essas tentações, nós nos entregamos a essas tentações e acabamos pecando. Tiago, quando escreve do processo do pecado, ele fala sobre isso. Primeiro nós somos tentados, né? Nasce em nós a tentação, e cedendo a essa cobiça, a essa tentação, nós vamos acabar gerando o quê? O pecado. Tudo isso porque às vezes nós nos encontramos o quê? Desanimado. E quando pecamos, né, isso é somente uma evidência do nosso desânimo, uma evidência de que nós estamos desencorajados, abatidos, e que nós precisamos, na realidade, buscar refúgio no Senhor para poder vencer isto. Quando estamos desanimados, nós temos a tendência de nos esconder, temos medo. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva lá no jardim do Éden, quando eles pecaram. Eles tiveram medo do Senhor, ficaram desanimados, e por isso eles tentaram o quê? Se esconder de Deus. E se escondendo de Deus, nós somos levados a pensar que somos autossuficientes, que nós podemos resolver os nossos próprios problemas. E às vezes, nesse estado emocional, nós desenvolvemos a autoindulgência, né? Começamos a desenvolver sentimentos de penalização própria, como se nós pudéssemos e devêssemos alimentar o nosso próprio sentimento, e isso vai aumentando ainda a nossa sensação de desânimo, e desenvolvemos a autopiedade. Tadinho de mim, eu sou um coitadinho, eu preciso de ajuda, ninguém olha para mim. E isso acontece, irmãos, é mais comum do que nós podemos pensar. E aí nós nos sentimos então esse peso de tudo isso acontecendo nas nossas vidas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que Deus não nos projetou para viver desta maneira, mas Deus, na realidade, Ele nos mostra que nós devemos viver uma vida vitoriosa. Por isso Ele enviou Jesus Cristo para nos colocar em liberdade, para nos livrar deste mundo pecaminoso, deste mundo de tantas aflições, de sentimentos pecaminosos ou sentimentos que nos levam a pecar, como a ansiedade e o desânimo. Por isso Jesus veio colocar em liberdade os cativos. E alguém pode dizer assim: mas Jesus veio libertar aquelas pessoas que estão lá na penitenciária? Sim, também fisicamente, mas essencialmente Jesus veio libertar o homem do peso do pecado, da culpa do pecado, que leva esse homem a se tornar um ser vítima de si mesmo, ou vítima do pecado, um ser incapaz de reagir na vida por causa do seu próprio erro. Cativo, esse homem vive cativo do mundo, do sistema mundano, esse homem vive cativo da carne e vive cativo pelo inimigo das nossas almas, Satanás. Mas Jesus pagou o preço para nos libertar disso, inclusive para nos dar condições para vencer o desânimo. E esse sentimento, né, de abatimento, de falta de ânimo, de desencorajamento, de desalento, ele não é tão poderoso nas nossas vidas quanto parece, queridos. Nós podemos vencê-lo através da palavra de Deus, através de atitudes cristãs, através de pensamento e esperança cristã. Então, em primeiro lugar, querido, eu queria dizer para que você não seja derrotado pelo desânimo, ou derrotada pelo desânimo.
as Escrituras, como eu já disse, elas não omitem esse estado de espírito do homem. Por exemplo, nós podemos citar Números, capítulo 13 e 14, aquele episódio em que os espias de Israel são enviados para olhar a terra por Moisés, e nós temos lá naquele episódio 12 homens que são enviados para olhar a terra que Israel conquistaria. E lá no capítulo 13 de Números, nós temos o relatório desses espias. E aí eu queria ler com vocês, para que a gente possa olhar para a palavra de Deus e ver como essas situações ocorrem na vida dos homens, né? Ocorre na vida daqueles homens que servem a Deus, daquelas nações que servem a Deus, daquelas pessoas, daqueles povos que servem a Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para Números, do capítulo 13, do verso 27 ao 31, nós lemos o seguinte relato, na versão NVI. E deram o seguinte relatório a Moisés. Isso é os espias, depois da viagem para sondar a terra, retornando, eles vão falar com Moisés. Verso 27, eles dizem: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, ou dos gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar perante Moisés e disse: subamos e tomamos a posse da terra, é certo que venceremos. Verso 31 diz: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vejam, queridos, a visão, ou a interpretação, o entendimento daqueles homens que foram olhar a terra. Eles olham para a terra, falam: a terra é boa, Moisés, a terra mana leite e mel, está aqui os frutos que nós trouxemos de lá, frutos frondosos, grandes, vistosos. A terra realmente é uma terra produtiva, mas lá tem muitas nações que vivem lá. Nós não podemos ir por atacar aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. Nós sabemos nesse relato, para aqueles que são cristãos, que 12 homens foram enviados. 12 homens foram enviados. 10 homens tiveram uma visão negativa da terra e dos povos, mas 2 homens tiveram uma visão positiva da terra e do povo e da promessa. Quando nós lemos no capítulo 14, verso 6, veja o que está escrito na palavra de Deus, Números 14, 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão e reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. O medo, queridos, gera desânimo na nossa vida. E às vezes nós temos medo de enfrentar os inimigos. Nós olhamos para eles e enxergamos os inimigos maiores do que nós. É isso que aconteceu aqui. 10 homens olharam lá para os amorreus, para os povos que moravam lá, para os jebuseus, para os hititas, para os amalequitas, e falaram: aqueles homens são muito grandes, eles são muito fortes, nós não conseguiremos vencê-los. Mas Josué e Calebe
tiveram uma outra atitude perante aquela situação. Eles não deixaram ser dominados pelo medo, ainda que o medo pairasse em seus corações. Eles disseram: se nós não desagradarmos ao Senhor, se nós formos fiéis ao Senhor, Deus nos entregará aquela terra em nossas mãos. A diferença, queridos, a situação era a mesma perante aqueles homens, aqueles 12 homens. 10 preferiram deixar o medo ser maior do que a fé em seus corações, mas 2 deixaram que a fé e a confiança no Senhor fosse maior do que o medo que estava dominando os seus sentimentos. E por causa do desânimo daqueles 10 homens, toda a nação de Israel foi contaminada pela opinião daqueles 2 homens. E aí diz o texto bíblico, se nós continuássemos lendo, que Deus se revoltou contra aqueles homens no capítulo 14, e Deus queria destruir aqueles homens, toda aquela nação. Deus queria matar a todos. Moisés intercedeu por eles. Deus foi e falou assim: tá bom, eu não vou eliminá-los, esses homens incrédulos, mas eles vão caminhar pela terra em círculos, e somente 2 desses homens entrarão na terra, e todos os outros serão destruídos. E aí nós sabemos que eles tiveram que peregrinar por 40 anos, Deus os levou a andar pelo deserto durante 40 anos, até que toda aquela geração daqueles homens incrédulos, desanimados, desencorajados, abatidos, morresse, para que então a nova geração pudesse entrar na terra. Não seja derrotado pelo desânimo, meus irmãos. Quando Israel estava lá em 1 Samuel, recebendo afrontas dos filisteus, toda a nação de Israel, Saul reinava em Israel e iria lutar contra os filisteus, e os filisteus eram fortes, mas Israel também era forte. E diz o texto bíblico que o desânimo de Saul, lá em 1 Samuel capítulo 17, e do seu exército, diante das afrontas de Golias, levou Israel a ter medo dos filisteus e a não conquistar aquela nação, os filisteus. O medo dominou todos os guerreiros. 1 Samuel capítulo 17, verso 11, se você abrir a sua Bíblia, está dito lá o seguinte, eu acredito que está sendo projetado aí, 1 Samuel 17, 11, ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram o quê? Atônitos e apavorados. E outra tradução vai dizer, ficaram com medo. O medo gerou desânimo naquele povo. Eles não tinham coragem de enfrentar o filisteu Golias e seu exército. Foi necessário que Deus chamasse um certo Davi, que era pastor de ovelha, que nem fora treinado, não tinha ido para o exército israelita ainda, não tinha passado pelo serviço militar, mas que era um homem que confiava em Deus, que tinha uma fé grande em um Deus grande, em um Deus poderoso. Foi necessário que ele levantasse Davi, para que ele pudesse chegar diante daquele gigante Golias, e com uma única pedra, 1 Samuel 17, 49, matar Golias e eliminar toda a ameaça sobre Israel. Diz o verso 29 do 49 do capítulo 17, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. E o verso 50 diz, assim Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrotou o filisteu e o matou. Desânimo é resultado do medo.
Se nós deixarmos que o medo tome o nosso coração, a nossa mente, queridos, nós vamos agir como Saul agiu, como o exército de Israel agiu. Nós vamos recuar, nós vamos nos encolher e vamos olhar para Golias, ainda que ele tivesse 2,90 m, diz a Bíblia, né, mas ele era homem, ele era de carne e osso como Davi. E Davi, quando viu aquela afronta, quando viu o medo de Saul, quando viu o medo dos seus irmãos israelitas, ele foi e falou assim: não é possível. Imagina que ele falou assim: não é possível. O mesmo Deus que me capacitou a matar o urso, o leão que atacavam as ovelhas do meu pai, há de estar comigo para me poder eliminar esse incircunciso que afronta o nome do meu Deus. A situação era a mesma para o exército de Saul e para Davi. O filisteu, a ameaça era o mesmo. Golias afrontava a Saul, o exército, mas afrontava também a Davi. Agora, todo o exército de Israel se amedrontou, se desanimou perante aquela situação. Mas Davi não, ele confiou no Deus do seu pai, no Deus de Israel, no Deus da sua casa, e ele foi e venceu. Então, queridos, as situações das nossas vidas, elas vão ser as mesmas, para mim, para você. A crise econômica, a crise política, a dificuldade familiar, a dificuldade na criação dos filhos, os desafios são os mesmos. O que vai diferenciar o resultado de um de outro é a atitude que nós teremos diante dessas situações. Nós não podemos deixar que o medo cresça no nosso coração ao ponto de nos desanimarmos, nos desestimularmos de prosseguir na nossa caminhada. Em Atos capítulo 4, depois do mover do Espírito Santo, Atos capítulo 2, que desce sobre a igreja, lá está Pedro e João pregando a palavra do Senhor, ou anunciando a palavra de Deus, e as pessoas se convertiam, e aí eles foram chamados pelas autoridades, foram repreendidos e açoitados pelas autoridades por pregar o Evangelho, por anunciar que Jesus Cristo havia ressuscitado, e eles foram repreendidos, duramente pelo Sinédrio. Aquelas mesmas autoridades que haviam condenado Jesus e permitido que Jesus fosse crucificado, agora eles estavam repreendendo e ameaçando Pedro e João por causa da pregação do Evangelho. E eles são repreendidos, e então Pedro e João chegam diante da igreja, depois de serem libertos, contam o que estava acontecendo, e todos os cristãos ficaram atemorizados. Quando os apóstolos relataram as ameaças que eles estavam recebendo, Atos capítulo 4, verso 23, nos diz que os apóstolos relataram, Pedro e João contaram para a igreja o que estava acontecendo, e disseram o seguinte: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e disseram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. O que os líderes tinham dito para eles? Parem de pregar esse Jesus aí, porque senão a cabeça de vocês vai rolar. E quando eles contam isso para a igreja tem uma atitude que nós devemos ter, uma atitude diferente do exército de Saul, uma atitude diferente dos 10 espias. Diz o texto bíblico em Atos capítulo 34, verso 31, que depois de orarem, quando aquela igreja ficou sabendo daquela ameaça, aquela igreja dobrou-se diante do Senhor e foi orar. Eles foram buscar no Senhor a força para poder vencer o medo e vencer a ameaça. E diz o verso 31 do capítulo 4 o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e aí diz o final do verso 31, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quando o medo lhe afligir, querido, ore. Dobre-se diante do Senhor, dobre os seus joelhos, dobre os seus braços,
Derrame-se diante de Deus, porque Deus trará para você o enchimento do Espírito, que gerará coragem na sua vida para você prosseguir, para que você não seja vencido pelo desânimo. A igreja diz aqui que pregava a palavra de Deus corajosamente, ou animadamente, com ânimo, com força, com vigor. Eles saíam para anunciar a palavra de Deus com ousadia. Por quê? Porque o Espírito de Deus lhe deu condições para aquela igreja. O problema dos 10 espias foi não buscar ao Senhor e não confiar em Deus. O problema do exército de Saul, do exército israelita liderado por Saul, foi não confiar e não buscar em Deus. Mas esta igreja aqui venceu a ameaça, venceu o medo e agiu corajosamente porque ela buscou a presença do Senhor. Então, queridos, vença o desânimo através da coragem recebida pelo Espírito Santo de Deus. E isso nós conseguimos através da oração, colocando as coisas diante de Deus. Em segundo lugar, queridos, fortaleça os seus membros. Normalmente, as ondas de desânimo das nossas vidas vai despertar o lado pecaminoso que há em nós, né? Eu disse isso, o medo vai gerar o desânimo vai fazer com que as tentações estejam mais presentes nas nossas vidas, e às vezes nós cedemos às tentações e pecamos. Então o desânimo desperta o lado pecaminoso que se instala na nossa alma. Quando nós não conseguimos o trabalho que sonhamos, quando a nossa vida familiar parece diferente daquilo que a gente projetou e planejou, quando temos que enfrentar os gigantes da terra, quando temos que enfrentar o guerreiro inimigo, quando as autoridades ou os concílios se levantam contra nós e querem nos impedir de fazer as coisas, quando todas essas situações vêm sobre as nossas vidas, isso é uma ameaça, gera um medo em nossos corações, e esse medo leva a gente a perder a coragem, e o desânimo é gerado na nossa alma, e esse desânimo pode gerar até mesmo a sensação da fraqueza física em nós. As situações dos espias de Israel, as situações do exército de Israel diante de Golias, e também as situações em Atos 4, nos mostram que quando nós confiamos no Senhor, nós somos fortalecidos, e os nossos corpos são revigorados. E lá em Hebreus capítulo 12, quando o escritor aos Hebreus está escrevendo para aquela igreja que era uma igreja perseguida, nós sabemos que a carta aos Hebreus foi escrita para os cristãos que sofriam perseguição, né, no início do cristianismo, porque eles perdiam as suas famílias, perdiam as suas casas, os seus empregos, as suas posses, as suas propriedades, tudo lhes era tirado. Lá no capítulo 12, no contexto ainda também de repreensão do Senhor, o escritor diz o seguinte, versos 12 e verso 13 do capítulo 12: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes sejam curados. Quando nós buscamos, queridos, nos fortalecer no Senhor, o nosso corpo revigora. As mãos e os braços aqui, ditos pelo escritor dos Hebreus, representam os membros do corpo que são fortes, que sustentam o corpo e que permite nós laborarmos, trabalharmos, lutarmos. São os membros que fazem com que o nosso corpo mova e que a vida dinâmica seja materializada, ou seja, evidenciada, que está presente no corpo do homem. Um corpo inerte num leito de enfermidade se definha, mas um corpo que tem força, um corpo que está cheio de vigor, que as pernas, que os braços estão fortes, fortalecidos, eles conseguem construir caminhos retos para os pés, caminhos planos, que até mesmo os mancos vão conseguir
caminhar por eles. É isso que o escritor está dizendo aos hebreus. Para aquele povo sofrido, povo que vivia afugentado, correndo da perseguição dos romanos, dos judeus, porque eles criam no Cristo ressurreto, o escritor aos hebreus diz: se fortaleçam no Senhor, fortaleçam os vossos braços, fortaleçam as vossas pernas, porque isso permitirá que vocês construam um caminho reto para os seus pés. Esta é a linguagem. Então, assim, quando nós buscamos o Senhor, Deus vem sobre nós com o seu Espírito. Atos 4:31, o Espírito de Deus veio sobre eles, e eles pregavam a palavra de Deus corajosamente. Eles não estavam mais se importando com as suas próprias vidas, mas eles se importavam que o Cristo ressurreto fosse pregado, ainda que eles tivessem que perder a cabeça e perder a própria vida. Então eles se revigoraram e eles construíram um caminho reto para a pregação do Evangelho, para a expansão da igreja. Nós precisamos buscar força para os nossos membros no Senhor. A coragem alimentada pela fé entrou na vida de Josué e Calebe. Eles criam em Deus. Entrou na vida de Davi, entrou na vida de Pedro e João e daquela igreja. Aquela perspectiva cinzenta de desânimo, de desencorajamento, de desespero, foi transformado num mundo repleto de cores e de esperança em Deus. A coragem alimentada pela fé permitiu, queridos, e permitiu aqueles homens, a essas situações que nós citamos, e permite que os membros do nosso corpo sejam fortalecidos para que a gente possa perseverar na presença do Senhor, para que a gente possa construir os caminhos retos, para que nós possamos conseguir o emprego que nós queremos, para terminarmos a faculdade que nós precisamos, para desenvolver a profissão que nós queremos, para cooperar com o Evangelho segundo Deus quer que nós cooperemos. Nós precisamos buscar força para os nossos membros no Senhor, buscar em oração, buscar esse vigor que vem da fé e da confiança em Deus. E isso nós conseguimos como? Confrontando o desânimo. É o terceiro ponto que eu queria destacar aqui. O objetivo, queridos, final de Satanás é usurpar a glória de Deus. E Satanás quer que você fique estagnado, desanimado, desalento, desencorajado, que você não faça nada, que você se entregue a esses sentimentos pecaminosos, a esses sentimentos de ansiedade, de medo, de desânimo, de depressão, e que você não faça nada, que você desacredite de Deus. Esse é o objetivo de Satanás. Satanás quer que você peque, porque quando nós pecamos, nós ferimos o caráter de Deus. Esse é o objetivo de Deus. E a saída para essa situação pecaminosa das nossas vidas é confrontar essa situação pecaminosa na nossa vida. E aí eu queria recomendar que nós possamos fazer 4 coisas para poder vencer o desânimo confrontando. Em primeiro lugar, nós precisamos fazer como o salmista fez, lá no verso 5 do Salmo 42, ele disse: por que está tão triste, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada diante de mim? Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos então identificar a causa do nosso medo, que está gerando um desânimo. Qual o medo que tem gerado desânimo em você? Medo do desemprego? Medo de passar fome? Nós ouvimos aqui domingo passado que Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Mateus 6,33. Deus não nos deixará passar necessidade se nós o tivermos como prioridade nas nossas vidas. Qual é o medo que está desanimando você? Medo de não ter condições de
cuidar da sua casa, da sua família, o medo de, por uma situação política, quem sabe a sua casa ser afetada? Pergunte para si mesmo: por que está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Davi olhou para si e buscou encontrar no seu coração qual era a causa do desespero da sua alma. Eu não posso saber o que aflige você, mas você sabe o que te aflige. Você sabe o que deixa a sua alma desesperada. Talvez uma enfermidade, um medo causado por um problema familiar qualquer, talvez seja um fator externo. Mas qual é esta situação? Primeiro pergunte então a si mesmo: por que você está tão triste, ó minha alma? Em segundo lugar, para confrontar o desânimo, para vencê-lo, nós precisamos pregar para a nossa alma. Você precisa pregar para você mesmo. O salmista Davi, ainda na segunda parte do verso 5 do Salmo 42, ele diz o seguinte: minha alma, ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Qual é o seu medo, ó minha alma? Qual é o seu medo, ó meu coração? Pergunte para a sua alma, pergunte para você mesmo, e depois pregue o Evangelho para você mesmo. Pregue a palavra de Deus para você mesmo. Foi isso que Davi falou: ponha a sua esperança, ó minha alma. Ele está dizendo para ele mesmo: ponha a sua esperança, ó minha alma, em Deus, porque Ele é o meu Salvador. Querido, não ouça somente a voz do seu desânimo, mas ouça a palavra de Deus, as promessas de coragem, de fortalecimento, de fé, de esperança, que há um Deus Salvador que cuida de você. A vida não chegou ao fim. O problema financeiro, o problema conjugal, o problema familiar, o problema político, o problema social, o problema qualquer que seja, não é o final deste mundo. Os amorreus, os hititas, os gigazeus, os gigantes da terra não são nada perante Deus. Os filisteus, Golias não é nada perante Deus. O sinédrio que quis impedir Pedro e João de pregar o Evangelho não eram nada diante do Espírito Santo de Deus. Pregue para a sua alma. Em terceiro lugar, queridos, que a gente possa levantar as nossas mãos caídas e os nossos joelhos fracos, Hebreus 12:2. Pegue a sua Bíblia, fique de joelhos, busque ao Senhor, porque quando você ficar de joelho, lendo a palavra de Deus, orando ao Senhor, quando você se levantar, você vai estar mais forte. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 4. A igreja ameaçada, a igreja desanimada, talvez pelo medo da ameaça do sinédrio, quando eles se levantaram, eles estavam fortalecidos no Senhor. Atos 4:31, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra, sem temor, com ousadia, animados. E em quarto lugar, queridos, depois que você já perguntou para a sua alma, depois que você já pregou para a sua alma, depois que você já se fortaleceu os seus membros, construa caminhos planos para os seus pés. Hebreus 12:13 diz isso, nós já lemos isso: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie e antes seja curado. Precisamos sair do lugar mental ou físico que está nos fazendo tropeçar e desanimar.
e por desanimar pecar. Nós precisamos sair deste lugar, precisamos sair dessa situação. Se é uma situação que está te fazendo mal, que está te fazendo desanimar e pecar e ceder às tentações, saia desse lugar, irmãos. Se você está trabalhando no lugar que só te leva a pecar, saia desse emprego, em nome de Jesus. Ore, saia desse emprego, vá procurar outro emprego, peça para Deus te colocar num lugar onde você não seja tão tentado e peque. Pastor, mas nesse mundo de desemprego, o senhor está falando para mim sair do emprego? É isso, irmão. Se o emprego está te gerando, te levando a pecar, faça esse desafio. Ore, fala: Senhor, eu não quero mais pecar e por isso eu vou sair deste emprego. Abra a porta de outro emprego para mim. Seja radical com você mesmo. O fato é que se algo está fazendo a gente desanimar e pecar, nós precisamos tirar isso das nossas vidas, para que a gente possa construir caminhos planos. Caminho plano significa uma vida na presença do Senhor, ou caminhar pelo Senhor, como Jesus disse lá no versículo 6 de João 14, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é este caminho. Construir um caminho plano para as nossas vidas é construir uma vida na dependência do Senhor, ou viver para o Senhor todos os dias das nossas vidas. Dessa maneira, queridos, nós vamos vencer o desânimo. Para concluir, eu quero citar mais algumas passagens da palavra de Deus. Asaf, no Salmo 73, verso 26, que nós lemos, ele disse: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Ele está fazendo todo um discurso narrando a realidade da vida do ímpio, que eles prosperam. Ele chega a dizer: Senhor, esses caras não ficam nem doentes, e eu aqui crente no Senhor, vivendo para Jesus, procurando ter uma vida piedosa, e agora me vem o dor de dente. O dente fica, me permitam dizer, né, doente, podre, e eu preciso sentir, eu sinto dor. E o ímpio está lá regalando a sua vida e eles não ficam nem doentes, meu Deus. E eu tenho enxaqueca, eu tenho diabetes, o outro tem hipertensão, o outro tem isso, o outro tem aquilo. Ele está olhando para essas coisas todas. E aí ele disse: eu quase me desviei. Quase os meus pés o quê? Resvalaram. Até o quê? Até que eu entrei no santuário do Senhor. E aí eu contemplei ao Senhor. E aí ele disse lá no verso 26, já finalizando o Salmo 73, que ele escreveu: mesmo que o meu corpo e o meu coração fraquejem ou pereçam, eles podem fraquejar, eles poderão perecer, eles poderão desanimar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ele sabe que o seu corpo, a sua carne, a sua emoção, o seu coração irão falhar. Ele admite, Asaf admite que ele vai ficar desanimado, desencorajado, mas também ele sabe de onde vem a força para superar tudo isso. Deus é a força do meu coração. E ele está pregando para si: a minha carne vai perecer, vai fraquejar, mas Deus é a minha força. Ele não cede ao desânimo, ele luta contra a incredulidade. Se nós fôssemos fazer uma paráfrase desse versículo, talvez nós poderíamos dizer o seguinte: em mim mesmo me sinto muito fraco e indefeso, incapaz de lidar com o desânimo. Meu corpo é abalado e meu coração está quase morto. Mas seja qual for a razão para esse desânimo, não cederei. Eu confiarei em Deus e não em mim mesmo. Ele é a minha força e minha porção. A Bíblia, queridos, está repleta de exemplos de santos que lutam contra esses espíritos submersos no desânimo.
ou de situações que os levaram ao desânimo. O Salmo 19, no verso 7, diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. É uma admissão clara que a alma do santo precisa ser o quê? Revigorada. A alma do crente se abate, a alma do crente passa por dificuldade, a alma do crente desanima, a alma do crente desencoraja, a alma do crente tem medo. Mas ele diz o seguinte, que a lei do Senhor traz vida para a alma, a palavra de Deus revigora as forças, a palavra de Deus revigora os nossos membros, fortalece os nossos joelhos, revigora os nossos braços para que a gente possa construir caminhos planos, aonde até o manco pode andar sem dificuldade. Davi diz a mesma coisa no Salmo 23, quando ele diz lá no versos 2 e 3, ele me conduz, final do verso 2, a águas tranquilas, restaura o quê? O meu vigor. A alma do homem precisa ser restaurada. Davi estava morrendo de sede, pronto para cair exausto, mas Deus o levou a beber das águas tranquilas dele e ele foi revigorado. Então o crente pode sofrer por essas situações? Sim. Pode sentir desânimo, medo, ficar desencorajado? Sim. Mas aí nós precisamos lembrar do caminho bíblico para vencer o desânimo. Perguntar para a sua alma, por que está abatido a minha alma? Depois pregar para a sua alma e dizer assim, olha, confia em Deus, espere em Deus. Depois fortalecer os seus membros na oração, na leitura da palavra, porque a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Jesus, interessante, capítulo 16 de João, tratando essa questão das lutas, das dificuldades, ele estava falando para os seus discípulos a respeito das últimas coisas, que ele iria morrer, e os seus discípulos não entendiam aquilo. Eles estavam falando dessa dificuldade a respeito das últimas coisas. Jesus, no verso 33 do capítulo 16, ele disse para eles, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham o quê? Ânimo, coragem, ousadia, perseverança, confie em Deus. Eu venci o mundo, e se eu venci, vocês também o quê? Vencerão. Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos, colocar nele toda a nossa esperança, toda a nossa fé, e revigorar as nossas vidas em Deus. É interessante que no capítulo 16, eu não pedi para a Juliana colocar, mas bem no início do capítulo 16, Jesus fala assim, olha, vocês vão morrer por causa de mim. E os discípulos acho que não entenderam aquilo, né? Eles falam assim, vocês vão até morrer por causa de mim. E nós lemos a história da igreja, os discípulos, os apóstolos morreram o quê? Martirizados, felizes, alegres, confiantes em Deus, porque eles tinham a alegria e a esperança de estar com o Cristo ressurreto no céu para toda a eternidade. Nós precisamos vencer as nossas lutas confiando naquele que é o Senhor de todas as coisas. O Senhor falando com Josué, falando sobre ânimo, né? Quando Josué vai suceder a Moisés, Josué capítulo 1, versos 6 e 9, diz o seguinte, seja forte e corajoso, Josué, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. E Josué já conhecia aquele povo, né? Porque ele foi aquele que estava na missão, número 13, que o povo não quis acreditar na sua palavra. Aquela geração já havia morrido, Moisés também, e agora Deus fala assim para ele, Josué, você que vai colocar esse povo lá na terra. E eu imagino que ele tenha falado, Senhor, esse povo aí, incrédulo, filho daqueles incrédulos, negativo. Mas Deus disse para ele o seguinte, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Aí Deus diz para ele, verso 9, não fui eu que te mandei? Seja forte e corajoso, camarada. Não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você.
E Jesus nos diz: eis que estou convosco todos os dias até o quê? A consumação dos séculos. E por que você está parado? Por que você está desanimado? Por que você está desanimada, irmã? Coragem, enfrente a enfermidade, enfrente a luta, enfrente o problema com coragem e com confiança no Senhor, porque Deus trará para você a resposta, Deus trará para você aquilo que Ele quer realizar na sua vida através dessa luta, através dessa enfermidade, de uma situação conjugal, de um problema qualquer. Não se desanime, mas confie em Deus. Queridos, Deus colocou todas essas situações na Bíblia para que nós pudéssemos usá-los para combater o desânimo e a incredulidade que há no nosso coração. Nós lutamos contra nós mesmos. Nós lutamos contra nós mesmos. É o que Davi faz no Salmo 42, verso 5. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, irmãos, quando o dia que você acordar desanimado, não tem aquele dia que a gente fala assim que é o dia mau, que a gente acorda o quê? Desacreditado de tudo. É como outra expressão dizem popular, borocochô, que você não quer nada com nada, desesperançoso. Você olha para a situação política, olha para a situação econômica, olha para a sua casa, olha para a sua família, olha para os seus filhos, olha para o seu emprego, você fala assim, está tudo estragado. Nesse dia, queridos, faça como Davi fez. Pare em oração, com seus joelhos dobrados diante de Deus. Lendo lá o Salmo 42, você pode ler e pergunte para a sua alma mesmo: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Nós lutamos contra nós mesmos. Precisamos pregar a fé que gera esperança a nós mesmos. Precisamos pregar a palavra de Deus e dizer não às acusações de Satanás e acreditarmos que Deus é a força do meu corpo e do meu coração, como Davi escreveu no Salmo 70, Asaf escreveu no Salmo 73, verso 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção ou a minha herança para sempre. Se você quer vencer o desânimo na sua vida, há esperança na palavra de Deus. Há esperança bíblica para que a gente possa vencer o medo e o desânimo na nossa vida.